Boa tarde, boa noite, graça e paz de nosso Deus. É motivo de falar a Deus obrigado para a vida, para a saúde, para que não para receber, para tudo aquilo que Ele tem feito para nós. Ok? Toda a honra, toda a glória pertence a nós, Criador. Pessoal, me senti saudade de nós durante a semana, e semana ali nunca tive live, por causa de alguns problemas, mas hoje não está para nós, não está de volta para não fazer um live para honra e glória de Deus, e que o nome de Deus seja glorificado, mas hoje não tem um live muito especial. Por isso não está para nós. Nos chama nos compartilha a live, porque hoje não tem um live muito interessante. Hoje não tem uma pessoa no nosso meio que se está vendo da maior testemunho da nós de verdade, e é uma pessoa que ainda deixa-nos com muita curiosidade de saber quem é uma pessoa que nos admira, conhecendo essa história, e então, não está para nós. Meus chama-me por favor, porque hoje não tem uma história muito importante de um indivíduo que, quando ele não conta uma história, cabelo está roupinhoso na cor, porque dá para nós. Meus chama-me bom que está lá. Esse programa se ser também passado na minha profile, ou na minha cronologia, Código Maria Luísa. Partilhar. Esta na CV Diaspora Movement. Partilhar. Está na YouTube também. Partilhar. Nos chama, ministro. Ministro, hoje não quero atingir um maior de pessoas, porque hoje Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer ajudar a compreender, mas que tem nenhuma criatura que pode vai. Mas onde que ele vai? Para que Deus quer poder trazer de volta com o amor de Jesus Cristo. E hoje nós temos a história de uma pessoa que está para nós, claro, mais incrível que pareça, nessa história, para mim, está rompendo o cabelo na cor. Mas, para você saber essa história, é preciso que você partilhe para um amigo. Partilha, Deus te ama, ministro, basta partilha, por favor, porque Deus hoje quer falar ao nosso coração. Ele quer falar ao nosso coração para uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não conhece essa história, ele chama teu curioso, é uma pessoa, ele é cabo-verdiano, ele é angolano, ok? Mas ele também conta uma história muito incrível. Hoje nós também temos encontro com ele. E título do nosso programa hoje é o seguinte: se alguém está com Cristo, ele é nova criatura. Quer dizer que quando alguém aceita Jesus Cristo, está sendo uma nova criatura. Então, aquele que é título do nosso programa, é naquele que nós estamos baseando hoje. Agora, você que está falando é o seguinte: um cristão tem escolhido duas vidas, desde a terra de Abraba até Santo Antônio, Europa toda, Estados Unidos, e ainda não tem Ásia maior que China. Aí não tem esse Brasil, esse continente grande, e não tem esse quatro cantos do mundo, onde que Deus está falando a nosso coração através desses servos, através da música e através também de palavras inspiradoras. Nos continua a partilha. Ministro, desde que você está fazendo live, na CV Diaspora Movement, não acredita mais hoje que é a melhor live que nós devemos fazer e que nós devemos ouvir hoje uma experiência muito forte. Pessoal, tem pessoas que têm contato com o demônio. Tem pessoas que conhecem o que é demônio, mas tem pessoas que convivem com o demônio. Então, antes de nos chamar, que é nosso grande amigo, que ninguém tem que acompanhar o seu nome, para nós meio, está passando nos música de diáspora, ok? Não está passando como hino nacional, no TV Movie, depois no TV chama nos mano, TV Rachano, ok? Antes, no TV Pôr. Ok? Então, não creio que não vi primeiro. Simão, você está planhoso, gente? Hoje não tem grande novidade, hoje não tem uma grande entrevista, não está falando entrevista maior do ano 2021, para mim é que é a melhor entrevista ainda. Então, não tem uma entrevista com um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa que convive praticamente com poderes das trevas. Então, hoje nós também falava, nada mais, nada menos, um pouquinho que se alguém está com Cristo, ele é uma nova criatura. Que nós também hoje no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, naquele que nós temos base. Mas ser mais longa, teu, não tem estado de pessoas está perguntando na tela, está perguntando, Tony, você que você está passa com o Alex? Antes de não pôr aquele alguém especial, praticamente
na, na, ok, ali, depois vou estar falando com o que passa com o Alex. Pessoal, está falando de coração que nunca sabe, assim, nunca sabe o que se passa a Alex, nunca sabe mais ou menos. Mas não espera, mas tudo que pode estar passando pelo direito, que nada de mal que pode acontecer com ele, porque Alex é uma pessoa muito direita, é uma pessoa que tem colega de trabalho, que está trabalhando na mesma plataforma, que são muito direita. Mas não espera, mas tudo custa ficar direito com ele, que esse direito também com sua família, e que nada de mal que acontecer com ele. Ok, mas é um prazer estar ali na CV Diáspora, cada instante, para falar um pouco sobre o grande amor de Deus. Agora, sem mais tardar, nós está convidando uma pessoa muito especial para nós tê-la, e é também fazendo a apresentação, e é também falando ele de onde, e é uma pessoa que me conhece, é uma pessoa que torna muito famoso dando seu testemunha, fazendo palestras e fazendo pregações, e agora não está chamando nada mais, nada menos de que Gabriel Estevam. Mas nunca sei se você está ouvindo, Alô, sim, Você está estou a ouvindo? ouvir. Boa noite. Sim, sim. Graça e paz, Olá. meu querido. Obrigado Graça e igualmente. paz. Que a mesma paz. Louvado seja o nome de Deus por isso. Graça e paz. E agora, acho que devo não, acho que tem de falar o português com você, cara, porque você fala só esse português sotaque angolano, e eu sou cabridano fala esse criolão da gente. E então, e como vai? Como vai, meu querido? Tudo bem? Ah, graças a Deus, eu vivo pela graça de Deus. Eu estou bem na graça de Deus. Sou irmão Yeah. também. Exatamente. Ter você aqui no nosso plataforma Deixa a Bíblia Fala, e hoje temos um programa muito importante, que é o título Se Alguém Está em Cristo, Nova Criatura É. É motivo muito de agradecer a Deus tê-lo aqui na nossa plataforma, no CV Diáspora. Você, como um homem que já tive várias experiências com Satanás, que se diz, com Satanás, exatamente, porque você é mais conhecido por Gabriel Estevam, o satanista. É um prazer ter você aqui nesta plataforma. E agora, eu quero, praticamente já tenho dito o teu nome, mas eu quero que você faça a apresentação do nosso mundo. Você está entre a multidão, você está entre os irmãos de diáspora, você está também com o povo cabo-verdiano, eu acredito também que o povo angolano está seguindo você, então seja à vontade a nossa plataforma e faz a tua apresentação. Seja bem-vindo, meu querido. À vontade. Amém. Sejam também todos bem encontrados. Eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade que me é concedida neste momento, pelo convite. A todos os meus irmãos que estão Exato. em Cabo Verde. Sei que não é só Cabo Verde, mas também Angola, Moçambique, Estados Unidos da América, a Europa toda. Eu agradeço esse convite e todos que estão neste momento a acompanhar essa entrevista. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso bom Deus. E a princípio Amém. o tema quem está em Cristo, nova criatura é, e deixa a Bíblia falar, somente a Bíblia faz-me lembrar as palavras do Martinho Luther, o reformador alemão. Ele dizia: a Exato. Bíblia e somente a Bíblia deve ser a regra magna de toda a doutrina, obra e fé. Meu nome, Exato. eu sou Obrigado. de Angola, ok, um prazer. Sou Gabriel Guilherme Estevão, este é meu nome. Angolano de Exato. nascença, de natureza também, sou angolano. Nasci em Angola, cresci em Angola e continuo até esse exato momento em Angola. Estou a falar a partir mesmo também de Angola, a capital de Exato. Luanda, capital de Angola, que é Luanda nesse momento que eu estou a referir. Para todo Uhum. mundo que está nos acompanhando, louvado seja o nome de Deus. E uma coisa, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: nós tivemos um pequeno atraso, e você falou que tinha vindo da cidade, ok? Tinha vindo da Sim, cidade. E você mora no interior ou mora perto da cidade? eu moro perto da cidade mesmo. Perto da cidade. E Sim, uma coisa, nós aqui em Cabo Verde, o povo africano
nós tomamos vocês como os irmãos, porque nós somos irmãos. Tem a nossa. Nós também. Exatamente, nós somos irmãos. Nós temos o nosso dialeto, ou sendo o nosso crioulo, que é diferente a vocês, porque vocês têm o português. Mas nós também temos o português, só que é diferente, porque nós herdamos o português através do povo português, okay? ou de certeza. Portugal. Mas eu adoro muito, como diz o brasileiro, eu gosto muito daquele sotaque português que vocês falam. Acho que o sotaque que vocês falam são esse sotaque igual a Moçambique, também tem Angola, tem Moçambique, também tem Santo Tomé e Príncipe, ou não? São igual? Sim, também. Quase semelhante. Nós estamos mais... nós optamos mais o português do Brasil e de Portugal. Usamos de Portugal e usamos também do Brasil. Então criamos... Então acho que vocês não têm problema em entender esse português sotaque brasileiro porque é da casa. Com certeza, não temos esse problema. Ok. Então, hoje nós escolhemos esse versículo do capítulo 5, do 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, com o título que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão ficar para trás e as novas aqui levamos para toda a eternidade, porque Cristo é a nossa novidade. Então, Gabriel, Amém. Hoje, mais uma vez, eu quero reforçar a minha cordial bem-vinda para você, também para a tua família. É um prazer ter você aqui pela primeira vez na nossa plataforma CV Diaspora Movement. Então, o nosso programa está sendo emitido no meu Facebook, também está no Facebook de CV Diaspora, também está no YouTube de CV Diaspora. Então, você está transmitido por 3 canais no mesmo momento. Se uma pessoa quer nos ver, vai lá no meu Facebook, vai ver. Se quer nos ver, vai lá no YouTube, também vai ver. Se quer ver ainda o programa de Gabriel Estevam, vai ver também ainda no Facebook de CV Diaspora Movement. É um prazer ter você aqui. E então, eu gostaria que, se você importasse, que você lê mesmo este versículo do capítulo 5, do versículo 17, mesmo você, e ainda dá-nos esta explicação, e depois começar a contar um pouco como você acha esse versículo, enfatizado mesmo na tua própria vida. Amém. É o motivo de dar glórias a Deus e pela oportunidade, mais uma vez, falando também para os meus irmãos de Cabo Verde. Todos nós somos irmãos. Porque uma coisa, aqui em Cabo Verde você tem vários irmãos, sabia? Tem vários irmãos. Certeza. Com certeza. E outra coisa, tem muitas pessoas, tem muitos cabo-verdianos que gostam de você, que um dia você virá para aqui fazer palestras, pregações, contar a tua experiência, porque você é um gênio na experiência que você conta. Que Deus abençoe você. Louvado seja o nome de Deus. Que mesmo Deus de paz também vos abençoe. Abençoe a todos que estão a acompanhar essa emissão. Amém. Neste momento. 2 de Coríntios, capítulo 5, nos seus versículos 17, diz o seguinte, a palavra de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo menciona, falando da nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo deve mostrar evidência, frutos de que ele já não é a mesma pessoa que era antes. Mas agora, quem dirige a vida dele é quem? É Cristo. Como uma vez também ele menciona em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde ele diz: vivo não mais eu, agora Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé em Cristo Jesus. Amém, amém. Mais uma vez. Amém. Nós estamos aqui para testemunharmos as evidências da maravilhosa graça de Deus, como é que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. E eu tenho dito que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar bênção em maldição. Exato. Aquilo que era para uma maldição, Deus transforma em bênção, para que o seu nome seja glorificado.
Então, dentro do contexto... Fala. Você pode falar, desculpa. Sim, estava a se referir que quando falamos do testemunho, da experiência que nós tivemos com Deus, ou que aquilo que Deus fez na nossa vida, sempre é contado em três dimensões. A vida antes do encontro com Cristo, quer dizer, a minha vida antes do encontro com Cristo, como é que eu vivia, e o momento do encontro com Cristo, e a vida depois do encontro com Cristo, que se diz nova criatura, porque o facto de você ter um encontro com Cristo não é garantia da salvação. Muitos tiveram um encontro com Cristo, muitos conviveram com Cristo, ao vivo, andaram com Cristo, comeram com Cristo, beberam com Jesus Cristo, mas todavia não foram salvos. Então, o encontro com Cristo não é a garantia da salvação. A garantia da salvação é permanecer em Cristo e viver em Cristo, morrer em Cristo, para onde é ressuscitar em Cristo. Ali está. Amém. Ok. O que eu queria dizer é o seguinte, eu fazer uma pergunta para você, porque hoje, cara, você me desculpa, mas hoje você vai ser perguntado muita coisa. Com certeza. Porque é a primeira vez que eu estou vendo você praticamente, virtualmente também à frente, porque já tinha ouvido falar de Gabriel Estevam, o grande ex-satanista, o homem que teve contato com o inimigo, o homem que era trasladado pelo inimigo, o homem que fazia tudo. O homem entrava dentro da casa com a porta fechada. E eu comecei a pensar, gente, isso é verdade? Será que isso é verdade? E então, encontrar você, quando Deus me concedeu você como irmão do meu pai amado, não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas é uma bênção. É uma bênção ter você nesta plataforma e todo mundo também está gostando de você nesta plataforma. Imagina só, cara, se você não via essa tarde, essa noite, seja o horário que seja cada país, o mundo ficaria triste porque todo mundo estava me perguntando, Tony, a que hora que o live vai começar? Tony, a que hora que o live vai começar? E você é uma bênção nesta tarde, nesta noite, seja o horário que for em país que está, você é uma bênção, cara. Você é uma bênção. E então, por que eu escolhi esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas, velhas, vão se passar e Deus vai fazer tudo de novo. Porque isso caracteriza mesmo com a sua própria vida, cara. Você é uma figura que demonstrou essa experiência pura na Bíblia do que você mesmo leu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer que todo ser humano sem Cristo é a velha criatura, ou não? E é nesta velha criatura que eu quero que você traz um pouco da história da tua velha natureza, ou esta velha criatura em que Cristo mudou a tua vida. Eu quero saber um pouquinho, o mundo precisa saber um pouquinho, e eles estão ansiosos em saber um pouquinho, esse Gabriel de alguns anos atrás, quem era esse Gabriel e agora, quem é o Gabriel agora, que fala um pouco do amor de Deus, é isso. Muito bem. Ok. Muito bem. Para nós começarmos, como o texto mesmo diz, quem está em Cristo, nova criatura é, mas antes de estar com Cristo, primeiro era uma pessoa normal. Então, vamos contar uma pequena experiência. Como é que tudo começou antes de eu me tornar cristão e crente, nesse caso, crente religioso ou crente que acredita, alguém que acredita na existência de Deus e amigo de Deus também. Exato. Porque uma coisa, antes que você avançasse, o programa aqui que a gente fala, nós não falamos bastante da instituição religiosa aqui no programa. Nós falamos aqui, Amém. Deixa a Bíblia falar. Amém. Amém. Quando falamos da Bíblia, nós não estamos aqui para falar da igreja. Estamos aqui para falar da Bíblia. Aqui temos um título, Deixa a Bíblia falar. Em português e em crioulo, deixa a Bíblia falar. Então, nós estamos aqui não para exaltar a instituição religiosa. Estamos aqui para exaltar somente a Bíblia. Amém. Agora, a diferença em que te levou você antes e depois de conhecer a Bíblia como regra pura da palavra de Deus. É isso. Seja à vontade, meu querido. Muito bem. Muito bem. Eu sempre tenho dito que não gosto muito de falar de igreja nem de religião. Mas eu gosto de falar de Cristo, da sua palavra. Quem liberta é Cristo. Placa de igreja não salva ninguém, em primeira instância. Mas quem salva é Cristo.
E ele nos dirige através da sua palavra, ele fala conosco através da sua palavra. Mas, como é conhecido, para quem é africano, estou a falar para os meus irmãos africanos, e isso para nós não é uma novidade que eu vou aqui falar, vou recitar. Para quem é africano, nato, falando da tribo dos Bakongo, é conhecido como uma tribo perigosa quanto à questão da magia negra e magia branca. Estamos a referir na questão tradicional e cultural. Então, a tribo dos Bakongo ocupa a República Democrática do Congo e a República do Congo e também ao nordeste de Angola, nesse caso em 3 províncias de Angola. Entre eles também está a província do Uís, Cabinda e Zaire, onde estão também os Bakongos. Dentre eles também eu sou parte, e os meus pais são Bakongos. Meu avô, só referi pai do meu pai nesse caso e pai da minha mãe também, já eram Bakongos, e sendo quando está referido Bakongo, vem na mente principalmente os africanos, nós os angolanos, vem nossa mente de que são pessoas que não utilizam muito a tradição, e utilizam também a magia como uma cultura, a magia branca e negra como uma cultura. Então, falando disso, sim, onde tudo começou, eu nasci numa família tradicional, não existia pessoas crentes nesse caso, crentes religiosos ou pessoas que acreditavam que Jesus Cristo é o Salvador pessoal, mas pessoas contrárias à vontade de Deus. Nesse caso, cresci, saí, sim, como dizia, meu avô, nesse caso, estou a referir às raízes, onde tudo começou. Para que não seja, a partir do meu avô era sacerdote satânico. Sendo sacerdote também era regidor. Quando falamos de regidor, para os africanos, nós temos as zonas rurais, que nós chamamos o interior. Então, cada comunidade é governada ou administrada por um chefe tribal africano, ou sobas. Nós chamamos de soba, ou rei. Aquele que tem o poder de controlar uma comunidade, e ele representa o poder máximo da tradição, e ele resolve os problemas tradicionais e problemas espirituais como físico de uma determinada comunidade. Então, meu avô era regedor. Regedor é aquele que tem chefe máximo ou administrador máximo, conselheiro-chefe dos chefes tribais africanos. Então, a comuna, tudo começou na província do Uís, na comuna do município de Cangola, atualmente Alto Caual, mas antigamente era Cangola, na comuna do Bengo, província do Uís, município de Cangola, atualmente Alto Caual, de acordo com o novo mapa político, na comuna do Bengo continua, ele era chefe máximo de todos os sobres, de todos os chefes tribais africanos. Ele é o conselheiro-chefe. Quando os sobres não conseguiam mais resolver os problemas, então chegavam até ele e ele procurava resolver os problemas. Era a última instância. Antes de chegarmos na administração comunal, primeiro passava nele e ele resolvia os problemas espirituais e também as questões políticas era levado à administração. Ele não tinha nada a ver com questões políticas, simplesmente questões tradicionais. Para os africanos, conforme meus irmãos, isso não é novidade para nós. Quando falamos de tradição e de sobas ou chefe tribal dos africanos, em cada país nosso, temos sempre as zonas rurais em que é administrado por um poder máximo que representa o poder máximo da tradição, da cultura. Nós somos tradicionais, isso não podemos retirar, e feitiço para nós também como uma tradição, principalmente para os Bakongos. Isso é uma realidade, que não podemos esconder. Gabriel, sim. Dentro do contexto do ênfase que você falou, que você veio de uma família tradicionalmente feticeiros. Certo. Você vem de uma família
que já é uma família faticeiros. Bem sabemos que o povo africano, principalmente em Guiné, em Moçambique, Angola, as pessoas creem muito nessa cultura, que tem um líder máximo, que você deve recorrer a ele para resolver os seus problemas. Se você quer também receber uma resposta, tem de ir ao líder máximo, ele pode falar melhor ao teu coração, e então, se ele promulgar alguma maldição, você fica com medo, porque normal que vai acontecer, e é isso então que você quer dizer, ok? Então, você também era influenciado grandemente por essa crença, e era mesmo envolvido nessa crença espiritual do poder do mal, que veio da origem familiar. É isso aí. Estou a começar porque Exato. tudo começou. E comecei a mencionei, vi que nasci de uma família tradicional e antes até da minha nascença apareceu um anjo chamado Asbad. Ela anuncia o meu avô praticamente ao nascimento, ao meu nascimento. O Asbad era um conselheiro-chefe, o máximo, um conselheiro-chefe vindo da parte de Lúcifer. É um anjo. Asbad é um anjo, conselheiro-chefe. Aparece e anuncia o meu avô, nesse caso, de que a partir do ventre da nora dela sairia alguém que deveria representá-lo diante do conselho do protocolo de Sião, protocolo do Sábio de Sião, nesse caso. E ele seria alguém que deveria representá-lo no mundo. Ele, ao anunciar essa mensagem ao meu avô, ele também vai anunciar aos seus compatriotas, e ali começou a partida. E de onde isso veio? Veio porque a minha mãe não alcançava nessa época, ela não alcançava, era estéril, não podia ter filhos. E a mãe dela também era uma quimbandeira. A mãe dela, que nesse caso a minha avó, mãe da minha mãe, era uma quimbandeira, ou então curandeira espiritual, aquele que cura de uma forma espiritual, ok? Também não conseguia arranjar, mas apareceu o remédio. Ali, a minha mãe recebeu um medicamento e ela começa a tomar um pouquinho também de sangue de pessoa para que a criança que tivesse que desenvolver no ventre dela tivesse que nascer como uma pessoa fria, escura. Isso começou na província do Uís e depois a guerra civil que atacou, talvez todo mundo conheceu a guerra que se passou em Angola, que durou mais de 30 anos, ou aproximadamente 30 anos, a guerra civil. Nesta guerra civil, fez com que os meus pais se separassem dos meus avós, saindo do interior para o exterior, nesse caso, saindo de uma província para a capital, onde a vida era mais segura, nesse caso, Luanda, onde estamos nesse momento. E lá eu nasci na província de Luanda, e as circunstâncias atacaram-nos porque fiquei muito doente, não poderiam, em todos os hospitais de Luanda não conseguiam detectar a doença. Voltamos para a província do Uís, e lá, logo que chegamos, a doença simplesmente passou. Como não tinha, lá não tinha menos. Alô? Estou ouvindo, cara. Sim, ok. Exato. Sim, então fomos, ok. Chegamos à província do Uís, e lá, ao chegarmos, simplesmente a doença passou. E apareceu novamente mesmo o anjo Asbad, o meu avô, nesse caso já o pai da minha mãe, que tínhamos que crescer, eu que tinha que sair do colo da minha mãe e tinha que crescer na fazenda. Eu tinha que estar distante da sociedade humana, das pessoas normais, nesse caso. Mas, Gabriel, lá na fazenda... um minuto. Dentro do que você falou, antes de você continuar, aprecio algumas perguntas para fazer você, antes de você continuar no sentido da conversa que você está falando. É o seguinte: e então toda a tua trajetória, desde ventre, existia uma força sobrenatural que desvendava tudo o que você vinha fazer nesse mundo? Com certeza, sim, tinha. A minha vinda para cá, a minha vinda para este mundo já estava tudo planejado, já estava tudo preparado. Só estou a cortar por causa... Mais uma pergunta. E não era o poder do bem, não eram as forças do bem, eram as forças do mal, ok? Com certeza.
Com Eram certeza. as forças do Aquilo mal. que... Então, Com certeza. nessa tarde, eu quero falar para o pessoal, Gabriel, existem muitas pessoas que estão te vendo, mas muitas pessoas que estão te assistindo. Da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, de Cabo Verde. Cara, muitas pessoas estão te vendo. E agora eu quero dizer uma coisa. Imagina só uma pessoa que foi predestinada pelo poder do mal, falar do seu futuro pelo poder do mal, desde antes do seu nascimento, porque é uma cultura e vocês também acreditavam nesta cultura. E então, acho esta coisa. É por isso que eu acredito que tem forças do bem, mas também tem forças do mal. Agora, eu imagino como foi a tua vida depois que você decidiu em não ficar mais ao lado do mal. Imagina como foi a tua vida. Como foi a tua decisão. Porque imagina, desde que você está falando aqui, eu comecei a observar. Você começou a ser exortado pelos teus próprios pais que você viria este mundo, que teu serviço era assim, assim, mais assado. Tudo pelo poder do mal. É uma cultura que vocês têm lá na África, que o poder do mal, o anjo mal, vem da parte do demônio, do Lúcifer, que você já tinha falado isso, já tinha falado para os seus pais o que você viria fazer neste mundo, quando já tinha atingido uma idade certa, para onde você quis ser, para viver. Isso deixa muito impressionado as pessoas. Muito impressionado. É isso que me leva a acreditar que não tem só o poder do bem, mas também tem o poder de mal. Cara, isso me faz levantar mesmo o cabelo do corpo. Com Continua, certeza. continua. Com cer... De lá parece este mesmo. Então fui para a fazenda, nesse caso, a fazenda do meu avô, e lá cresci. Fiquei lá e fui educado lá mesmo, até os meus 6 anos, e lá aprendi muitas coisas. Aprendi muitas coisas mesmo lá na fazenda com... Nós chamamos de... Lá era chamado de espírito, mas estamos a referir de anjos caídos mesmo. Anjos caídos. Você até pode não acreditar que eles existem, mas são reais. Eles existem E também. outra coisa, tem um versículo da Bíblia que se diz: instrui o menino no caminho que se deve andar, e quando crescer, ele crescer, jamais desviar dele. Então, no poder do mal também, o inimigo incentiva você a criar no seu caminho para ser o seu discípulo. Eu acredito que você, quem sabe, desde o ventre da tua mãe até aos 17 ou 18, você foi um discípulo de próprio Satanás. Com certeza, é mesmo lá. Só mesmo esse período todo dos 6 anos, distante da sociedade humana, distante também da mãe e do pai, distante das pessoas que amava, era para primeiro para preparar a minha mente. Lá é como se fosse uma criança. A criança é comparada a um papel em branco, pronto para ser escrita. O papel em branco, ela está preparada para ser escrita, assim também a mente de uma criança, preparada para ser escrita. E a Bíblia mesmo é bem clara em Provérbios capítulo 2, 22, versículo 6, onde diz: instrua o menino no caminho. Acho que nós estamos com um pequeno problema técnico na Gabriel, não se está sentindo, mas a coisa que ainda para nós é o seguinte: Gabriel, praticamente, Gabriel é um jovem que foi criado e, exato, Gabriel foi um jovem que foi criado Sim, a sim, houve cultura, desconexão, houve uma desconexão por causa da ligação, alguém estava a ligar. exatamente, mas já está. Sim, alguém estava a ligar, com o meu telefone, alguém estava a ligar, então desconectou. Ok. Então, Ok. você pode continuar o seu raciocínio, porque por que estou ouvindo, pelo aquilo que estou ouvindo, e existe dois poderes, o poder do mal e o poder do bem. Poder do mal, poder de Deus e poder do bem. Porque nós estamos numa plataforma com um eixo satanista. Eu não sei se você sinta a vontade, Gabriel. Eu não sei se você sinta a vontade para dizer que você, mesmo um tempo, era praticamente... Porque aqui em Cabo Verde as pessoas se dizem assim, contratado com o inimigo, contratado com o demônio, pessoas que têm pacto com o diabo. Eu não sei se você chegou a ter... Eu acho que você chegou a ter ponto de ter pacto com o diabo.
Isso para cada questão lá tem um nível. Eu estou a se referir que eu não tinha pacto. Eu estou a referir que eu fui consagrado. Isso é mais que um pacto. Pacto Mas, é alguém mas entrar em acordo. Aquele que não exatamente, era, é nisso, exato, é nisso que eu queria saber mais. Porque fazer pacto com o diabo é um e consagrado com o diabo é outro. Consagrado com o diabo, com você certeza. já, desde ventre, já vem com um trabalho para ele mesmo. Com certeza. Quem faz pacto Ah, escolhe. exatamente. Quem faz o pacto, ele tem a liberdade de escolha. Antes de fazer o pacto, ele tem a liberdade de escolha. Fazer ou não. Agora, Ah, quem é ok. consagrado desde a sua meninice não tem escolha. Já está tudo preparado Mas, para ele. O caminho já está mas uma traçado coisa, para Gabriel, ele. uma coisa, se você é consagrado por inimigo, é porque acho que não é você que foi consagrado para os teus próprios interesses. Foi consagração de próprios interesses dos teus pais. E você não Com tem certeza. querer de não servir se você é consagrado. Mas como foi tudo isso? Como você passou tudo isso? Alguma vez nasceu em você um desejo de não ficar mais nesse lado do mal? E como foi? Como foi? Imagina só, como foi essa frustração? Porque, imagina, você é consagrado, você é obrigado a viver ligado ao poder do mal, ou você queira ou não queira. Com certeza. Ok, Enquanto eu estava lá, falamos um pouco. Falamos um sim, pouco desse. enquanto eu estava naquele mundo escuro, obscuro, chamo de mundo obscuro, fazia-se e desfazia. Tudo que é mal. Imagina uma pessoa que foi educada por um anjo caído. Alguém que foi Exato. educado por um anjo caído. Imagina a mente dessa pessoa que foi educado por um anjo caído. Como é que é a mente dele? É uma mente fria e escura. Ele não tem afeto natural. Ele Exato. é pior que um psicopata, pior que um pedófilo, é pior que um assassino, porque eles estão preparados para isso. E a mente dele é Exato. preparada para ver o ser humano como um sacrifício, simplesmente, como um sacrifício, como uma pessoa que deve, como algo, um objeto que deve ser sacrificado. E a morte de uma Yeah. pessoa, para eles, não é nada. Então, o tempo foi passando e a vida foi indo, fazendo coisas de maldade, tudo que tem a ver com a maldade, tudo que tem a ver com criar guerras em lugar onde não havia guerra, massacrar pessoas, fazer viagens internacionais e nacionais. A vida foi indo, mas houve um momento em que, de tanta maldade que se fazia, veio em mente um desejo de querer sair, perguntar, o desejo de perguntar o sentido da vida, qual é o sentido da vida? Por que que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Qual é o sentido da vida? Não há felicidade em mim, só a frieza. Quase tudo eu tenho, mas menos a felicidade. Não saber o que é alegria, não saber o que é paz interior, não saber o que é uma alegria, não saber o que é ser livre. Você não tem que fazer o que você quer. Você é obrigado a fazer aquilo que eles querem, não o que você quer. Ok. É, nós temos aqui um comentário que se diz assim de Paulo Fernandes. A mim tem 100% mas te trabalha para Satanás sem nos percebe. Eu queria dizer a meu amigo Paulo Fernandes que Satanás ele não gosta que nós percebemos a sua existência, que contra mais para ele saber que nós estamos falando coisas que desmascaram o seu caráter. Porque eu acho aqui, nessa plataforma, que Satanás não está muito contente porque o seu caráter, a sua astúcia, vai ser desmascarado. E uma pessoa que desmascara as características malignas do inimigo é o próprio Gabriel, porque Gabriel, um tempo antes de aceitar Jesus como seu Salvador, ele era um discípulo, era um menino consagrado a Satanás, um jovem consagrado a Satanás. Então, Satanás não fica contente quando uma pessoa desencaixa da sua laia, ou sendo, do seu convívio, para tentar desmascarar, isso acho que é uma ignorância. Mesmo para as pessoas dizerem assim, não, vocês têm que perceber que ainda estão no braço do inimigo, mesmo estão falando contra ele. Isso não, porque o inimigo não fica contente quando você não está na sua laia, ainda fala todas as suas artimanhas. Eu acho que você foi um tição que foi tirado no meio do fogo para dar a verdadeira testemunho de um grande Deus Altíssimo. Acredito nisso. Amém.
Amém. Acredito nisso. É mesmo isso. Ok, continua. Ah, Continua. lembro-me que estávamos na Índia. Havia lá uma reunião internacional em que havia muito sacrifício de pessoas, então veio a noção por que de tanta maldade, por que a existência disso, qual é a razão da existência. Ali veio, começou a nascer sentimentos, pela primeira vez, sentimentos de remorso e procurar a razão da existência. E é só para referir que a presença entre os anjos de Deus e os anjos caídos, quando estão em pé sem função nenhuma, você não vê diferença nenhuma. Não vê diferença nenhuma. Os dois anjos, os dois tipos de anjos têm luzes também, são anjos de luzes. Se eles estiverem em pé sem ver, sem nenhum realizar ação, você não verá a diferença quem é de Deus, quem é caído. Mas só verá a diferença nas suas ações, nas suas funções. Um inclinado para o mal e outro inclinado somente para o bem. Somente, Mas essa é a diferença. uma pergunta, Gabriel, uma pergunta. Me desculpe, mas hoje temos muita pergunta, tem muitos esclarecimentos para ser esclarecido. Principalmente eu tenho muita curiosidade em saber cada detalhe, como você estava lá e como você sentiu aquele consciência pesado e como você lutou com o poder de Deus até sair do lado maligno e glorificar o nome de Jesus. E agora uma coisa, acho que nesse momento, naquele momento, foi um momento em que você sentiu a consciência pesada, mas por que, pai? Por que eu estou cometendo toda esta maldade? E porque uma coisa, acho eu que uma pessoa no lado do mal, nesse lado consagrado, um jovem, um menino consagrado, mesmo foi ao serviço do inimigo, não sentia outro lado do bem, é só o mal, e sentia muito prazer em praticar os males. Mas agora, como você reagiu quando pela primeira vez ouviu aquela consciência do bem dizendo: mas por que tanta maldade? Por que você está nessa vida? Por quê? E como você sentiu? Como você sentiu nesse momento? Eu não sabia, naquela época, não sabia se era voz de que ou consciência de quê? Só sabia que simplesmente era consciência, mas agora eu posso dizer que era o Espírito Santo a falar na minha mente naquele momento. Ela trazer a noção da realidade, que além dessa vida, além da realidade em que eu estou a viver, tem uma outra realidade, que eu posso escolher, que eu posso fazer o bem em vez de fazer o mal. Então ali nasceu a noção. Depois do que dessa reunião lá na Índia, então aparecemos, vir para Luanda, e lá em Luanda apareceu um jovem chamado Bem-vindo Lado Ventura, e esse era um religioso crente, consagrado mesmo a Deus, começou a falar de um homem chamado Jesus. Este homem chamado Jesus dizia que tinha poder para libertar as pessoas do cativo de Lúcifer, e ele tem poder porque morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Ele tem esse poder porque morreu na cruz, e por morrer na cruz, ele tem esse poder de salvar o ser humano. Então, ele falava para mim com uma audiência e falava praticamente da vida que eu vivia antes. Parece que alguém revelou para ele quem eu era. Ele falava disso. Okay. Depois de desaparecer, depois de 3 dias, ele já não apareceu mais. Então, comecei a criar o desejo de conhecer quem é esse Jesus. Se na verdade esse Jesus Cristo existisse, se ele existia mesmo, porque eu me ensinaram a ter uma mente cética, a ter uma mente crítica. Ok. Uma pergunta, Gabriel, me desculpe interromper, uma pergunta. O João Pedro é o nosso amigo também que está assistindo, ele está vendo você, ele fez uma pergunta a você. Ele fez uma pergunta a você, você diz assim, vê lá na tela como se diz. Você acredita em Deus? Ele fez você uma pergunta. Acredito. E agora, se agora você acredita em Deus, como a história, você está desvendando um pouco que você era o ex-satanista, quer dizer então que você já não é um satanista mais. E agora ele fez uma pergunta para você. Cara, você agora acredita em Deus? Agora eu quero que você dê uma resposta para ele e para outras pessoas também. Com certeza. Eu posso mostrar, a minha vida é a evidência da prova da existência de... A minha vida neste momento é evidência da prova da existência de Deus. Deus não existe. Como se diz, Deus não existe. Deus é o que existe. Tudo que existe tem princípio, tem fim, tem princípio, tem meio, tem fim. Aquilo que existe. Deus é o que era, o que é e que será para sempre. Então Deus não tem fim nem princípio. Deus é.
Então, para mim, Deus não existe. Deus é. Eu creio que Ele é. E a prova da sua existência, eu sou a prova. Eu sou a evidência. Eu sou a evidência da existência. Eu sou a evidência da prova do amor de Deus, neste momento. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E também tenho dito que não fui eu que saí. Deus me libertou. É Ok, só para e a dizer outra que... pergunta, tem uma pessoa, ainda o Paulo Fernandes ainda continua a fazer uma pergunta, que ele fez uma pergunta assim, eu não sei se essa pergunta é para mim ou se a pergunta é para você. Eu não sei se essa pergunta é para mim ou é para você, mas vamos colocar na tela o seguinte, diz assim, minha mano, então convidar um live comigo e para explicar uma ainda como você trabalha para Satanás sempre percebe. É uma pergunta que eles fizeram, eu não sei se é você ou a mim. Meu irmão, eu quero que você me convide um live para fazer com você, para dar você toda a explicação que ainda você está trabalhando para Satanás. Agora, eu queria perguntar a Paulo se essa pergunta é para mim ou se essa pergunta é para você, Gabriel Estevam. E eu continuo ainda insistindo com ele que ele mande uma resposta clara se esta pergunta é para mim ou se esta pergunta é para, ou esse convite é para Gabriel Estevam. Ok? Porque eles fizeram outra pergunta. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Mas eu acredito que Satanás não pode expulsar Satanás, mas Deus pode expulsar Satanás. E é na experiência que eu estou conhecendo, na experiência que eu estou conhecendo como você, Gabriel, é que o Espírito de Deus pode expulsar o espírito do demônio, pode tornar você uma nova vida, mesmo que a Bíblia diz ainda, em 2 capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso que eu acredito que aconteceu com você. Uma pessoa com o espírito de diabo não pode manifestar em diabo, tem que ser o espírito de Deus com o espírito de diabo. Ok, é isso. É só para dizer que uma vez nosso Senhor Jesus Cristo respondeu essa pergunta dizendo: pode um demônio expulsar outro demônio? Pode um anjo caído expulsar outro anjo caído? Impossível, não pode. Exato. Não pode, isso não pode acontecer. Então, Exato. E falando disso, conheci muitos pastores, líderes religiosos que também faziam pacto para fazer o mesmo. O evangelho no engano. Por isso que uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 7, nos seus versículos, começando no versículo 15 a 30, onde ele disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não operamos milagre, mas ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. A iniquidade, para dizer que nem todo aquele que fala em nome de Cristo é de Cristo. Nem todo aquele que prega em nome de Cristo também é de Cristo. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7, 15 em diante diz, pelos seus frutos os conhecereis. A figueira não pode produzir manga. Exato. É por isso, porque algumas pessoas começaram a perguntar também. Tem um amigo meu, chama Zico Landim, e ele falou assim: eu quero mostrar a você esse comentário. Ele fez assim: onde está escrito que Satanás na Bíblia é sagrada? Não. Nós temos mais uma pergunta. Não. Zico Landim se diz assim: a primeira pergunta se diz assim: você acredita na Jesus ou na Deus? Você tem que escolher ou Deus ou Jesus. Agora, por falando em português, ele fez você uma pergunta: se você acredita em Deus ou Jesus? Mas a Bíblia diz, há mais de 2.000 anos atrás, eu conheço um versículo que diz a Tomé, quem conhece a mim já conhece o meu pai, porque eu e o pai nós somos um. E ele fez uma pergunta: você acredita em Deus ou em Jesus? E uma coisa, qual é a resposta que você tem para o Zico Landim sobre essa resposta, ou a questão dessa pergunta? Bem, eu não gostaria de responder, gostaria que o próprio Jesus respondesse através da Bíblia. Exato. O próprio Jesus vai responder essa pergunta. Essa pergunta quem fez foi... duas perguntas foram feitas e Jesus respondeu. A primeira foi do Filipe. A primeira pergunta foi de Filipe. Isso está em São João, capítulo 14, nos seus versículos
versículo 5, ele começa a dizer, versículo 5 de São João 14, Tomé faz a pergunta, Senhor, nós não sabemos Exatamente. para onde vais, como podemos saber o caminho? Quando Jesus começa a Exato. fazer o discurso da sua vinda, de que ele vai ao Pai, depois vai regressar, e o Tomé, como alguém que era cético naquela época, diante de Jesus faz essa pergunta, nós não sabemos o caminho, o Senhor está falando de caminho, como saber? Jesus responde a pergunta de Tomé, a primeira pergunta de Tomé, no versículo 6, onde ele disse, Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele especificou de que ninguém pode chegar ao Pai sem por mim. Se o Pai existe, ele também existe. Ou se o Pai é, ele Exato. também é. Ele aqui está mencionado de que são duas pessoas. O Pai, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele é o caminho para Não chegar passar ao por Pai. mim. Exato. Com certeza. Exato. Então, ele é o Ok. caminho. E a outra pergunta, Filipe faz a mesma pergunta agora que o irmão faz. Disse-lhe Filipe, no versículo 8, no capítulo 14 de João, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. A mesma pergunta, será que o Pai existe? Será que Jesus não é o Pai? Ele vai responder, no versículo 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. E em São João capítulo 10, ele também menciona, eu e o Pai somos um. Mais uma vez, ele menciona, eu e o Pai somos um. Mas um em quê? Exato. Um em propósito. Ele está a se referir que um em propósito, um em caráter, um em poder. Exato. Eu respeito as Exato. pessoas que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Respeito, tenho esse respeito, mas é só para dizer que todos, até os maiores satanistas, até o satanista número 1, ele reconhece e reverencia quem é Jesus. De acordo, Exatamente. Filipe, apóstolo Paulo também menciona em Filipenses capítulo 2, no seu versículo 5 a 11, ele menciona, falando da exalta Jesus Cristo, como Deus, ele disse, aquele que era desde o princípio. João também menciona isso, no capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e esta mesma palavra era Deus. Então, eu não tenho Exatamente. como, a própria Bíblia Exato. especifica, é só para dar E agora continuidade e terminar. outra É só coisa, para Gabriel, você pode falar. Pode Sim, terminar o seu raciocínio? para nós terminarmos, ou para chegarmos à história como tem que começar e terminar, chegarmos no meio e terminarmos, é só para mencionar o meu encontro, como é que tudo aconteceu para me tornar cristão. Exato. Foi no momento em que eu procurava saber quem é esse Jesus Cristo. Eu queria conhecer esse Jesus, porque se eu não conhecesse, eu não poderia acreditar nele. Eu tinha que vê-lo, Exato. ouvi-lo, para que ele falasse para mim o que ele tem para me dizer. E eu tinha muitas perguntas por fazer a ele. E assim aconteceu. Em um dos dias, enquanto estava no meu quarto, apareceu uma luz em primeira instância, e essa luz foi intensificando cada vez mais, e os companheiros anjos caídos que estavam sempre a meu redor desapareceram porque essa luz apareceu, e esse mesmo ser luminoso, cheio de luz própria, emitia uma luz própria. Ele não era anjo, mas era um ser, era uma pessoa que emitia luz própria, tem as características específicas, mas tinha glória. Ele emitia luz própria. Exato. E ele falava. As primeiras palavras foram, tenha paz, como se fosse um milagre. Tenha paz. Alguém que nunca teve paz desde a nascença até aquele exato momento. E de repente você adquire a paz como um dom vindo de Deus. Aquelas palavras traziam poder. Logo que falava, aquilo acontecia na vida do ser humano, acontecia na minha vida. Então, depois de tantas perguntas, antes de responder as perguntas, primeiro foi as primeiras palavras dele, antes de responder as perguntas que eu fazia na mente, foi: eu te criei para algo melhor. Para todos que estão acompanhando, é só para dizer que Deus criou o ser humano para algo melhor.
Deus te criou para algo melhor, mas Satanás quer destruir o propósito de Deus na tua vida, criando incredulidade, criando circunstâncias da vida para que você deixe de acreditar de que Deus é teu Pai amoroso, aquele que te criou, que te deu a vida. E se você permanecer nele, ele é o mantenedor da vida, é aquele que cuida das pessoas e dá o que é o melhor, dá o sentido completo da vida. Ele dá vida em abundância. Este Exato. mesmo Jesus, eu conheci, como está escrito em 1 de João, capítulo 1, nos seus versículos 1 a 6, onde ele diz: aquele que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nós não podemos falar nada daquilo que não ouvimos, mas aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Que meus olhos viram a palavra da vida e meus ouvidos ouviram as palavras de quem? Deste ser que muitos não acreditam que ele é, ou que ele aparece, e que ele transforma as pessoas. Então, os meus olhos ouviram, e meus olhos viram, e meus ouvidos ouviram as palavras deste ser. E de lá para frente, tornei-me cristão. E uma coisa que eu quero perguntar é o seguinte, Gabriel. Nós temos que resumir praticamente, mas uma coisa que me deixa muito, muito curioso em saber aquele convívio com o poder das trevas, desde antes do teu nascimento, depois jovem, tudo. E agora, o que me chama mais atenção eu já tinha algumas pessoas dizendo que você viajava por vários lugares sem ser no transporte. Isso me deixa muito curioso. E como isso acontecia? Como isso funcionava? Bem, tenho como mencionar isso. São meios de transporte. Os anjos, tanto o anjo do bem como o anjo do mal, eles vivem na dimensão espiritual. Ele vive na dimensão espiritual, o ser humano vive na dimensão física. E é preso na dimensão física e é limitado em coisas físicas também. É limitado no espaço e no tempo físico. E eles também estão além, eles não estão simplesmente limitados, estão limitados também no tempo e no espaço espiritual. Mas no físico, eles aparecem. Eles estão no mundo físico e no mundo espiritual. Nós simplesmente só estamos no mundo físico. Então, quando você entra, quando eles te chamam e te levam a entrar, eles te levam a viver uma dimensão de uma pessoa anormal, a dimensão espiritual. Eles te levam a conviver na dimensão espiritual. Então, como eles voam, eles saem de um lugar para outro, nessa dimensão espiritual, eles saem de um lugar para outro em frações de milésimo de segundo. No milésimo de segundos. Então, os anjos, é só para mencionar o que está escrito em Atos, quando o Filipe foi transportado de um lugar para outro, ali diz que Filipe foi levado, enquanto ele pregava a palavra ao eunuco, depois foi transportado de um lugar para o outro. O que aconteceu? Ele viveu, passou na dimensão espiritual porque foi transportado pela dimensão espiritual. Então, no outro lado também é a mesma coisa. Eles utilizam os poderes que eles têm para o mal. Já Deus utiliza o seu poder para o bem. Essa é a sua diferença. Então, quanto à questão do meio de transporte, tem várias formas. Temos a forma mais comum para os níveis mais baixos, que é chamado, usa-se o material da Hollywood, madeira sagrada, que todos a nível mundial, todos os da magia, utilizam para deslocar-se de um lugar para o outro. E também tem outra dimensão em que o próprio anjo transporta o ser humano. Você fecha os olhos e aparece em outro lugar. É só isso. E agora, uma coisa que eu quero perguntar é o seguinte. Enquanto você estava falando comigo, eu fui me levado até 2000 anos atrás sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, no começo, os discípulos estavam com medo dos judeus para não serem presos também e ser mortos. Estavam fechados numa casa.
E num instante, todos os discípulos com medo, Jesus apareceu dentro da casa, sem se abrir a porta, sem nada, e falou com os discípulos: paz seja com todos vocês. Enquanto você estava falando nesse termo de aparecer sem abrir a porta, viajar sem o transporte, e nesse caso de Jesus também tem tudo a ver com o espírito e não físico. Naquele momento ele utilizou a dimensão espiritual, não o físico, com certeza. Naquele momento a dimensão espiritual não tem limite nas questões físicas. As paredes não limitam eles. Parede, não importa se é parede de aço, se é parede de bloco ou de parede, para eles não há limite para isso. Na dimensão espiritual não há limite para esse tipo de coisas físicas. De um lugar para outro aparece. A parede pode aparecer no avião do nada. Então, porque está na dimensão espiritual, é só isso. Ok. E então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos quase no fim. E agora, nós queremos dizer o seguinte. Quando você decidiu, de verdade, deixar o mundo das trevas e deixar que Cristo inunde a tua vida com a sua luz, como você já falou, como foi esta briga entre o poder do mal e o poder do bem? Você não foi ameaçado? É só para dizer que é mais fácil um ser humano ser perseguido pela, como é que eu posso dizer, a polícia mais temida do mundo, posso assim dizer. Talvez a polícia dos Estados Unidos, a polícia da Organização das Nações Unidas, ou então da Rússia, Sim. da China. É mais fácil uma pessoa ser perseguida por eles, por esse tipo de investigação de pessoa, da polícia investigativa. Mas ainda haverá espaço na Terra em que você pode esconder-se que não irão achar-te. Por exemplo, em lugar em que a internet não funciona, você pode viajar em Matagal, num lugar em que lá não funciona a internet, você fica lá por muito tempo, conviver no mato sem ninguém, você até pode fugir deles. Mas com os anjos caídos, você não tem lugar, não tem nenhum lugar, não tem outro lugar para fugir aqui no planeta Terra, a não ser aos pés de Cristo. Exato. Mais do que isso, não tem segurança neste mundo. É mais fácil ser perseguido por uma pessoa, por uma agência, do que ser perseguido pelos anjos caídos ou pelos agentes das sociedades secretas. Para referir agentes das sociedades secretas, só referir mesmo das sociedades secretas a nível mundial e que também fazem parte do mundo espiritual. Lá só se entra, não se sai. Esse é o lema. Para quem é famoso, para quem tem irmão político muito famoso e muito rico e fez parte de uma forma inocente, está dentro, lá não se sai. Só se entra, não sai. As pessoas consagradas também só se entra. Entrou, não tem como sair. Lá não se sai. Como é que eu saí? Mas uma pergunta, Gabriel. Enquanto você estava falando um pouco sobre entrar e não sair, veio em mim uma pergunta muito perturbante, mas eu queria perguntar a você. Como você acha esse sistema de Illuminati? Você sabe essa palavra? Bem, sim, com certeza. Illuminati. Até só para lembrar que essa palavra foi retirada na Bíblia. Paulo uma vez menciona assim, dizendo que quem tem os olhos iluminados, os olhos do entendimento, quem tem o entendimento, até também nosso Senhor Jesus Cristo menciona, dizendo que se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Porque os olhos é a lâmpada do quê? Da alma. Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, com certeza. Então, está a se referir, a iluminação aí está a se referir do entendimento, do conhecimento. Eles são portadores da luz, então são portadores do conhecimento do mundo. Eles transportam o conhecimento do mundo. Ele tem o domínio, está a se referir que eles têm um sistema da educação, um sistema do ensino. Eles têm um conhecimento. E como têm um conhecimento, eles estão acima de pessoas que não conhecem. Quem conhece tem o domínio. Quem tem sabedoria domina a pessoa que não é sábia. É isso, né? É nesse sentido que está se referindo. A sociedade, ou este grupo
esse grupo é um dos grupos também das sociedades secretas que também não mencionei aqui, mas também faz parte. No momento oportuno, até se está no livro, quem pretender ter, em breve, vai encontrar tudo isso com mais detalhes até, acerca do que estava a se referir. Então, dando continuidade à resposta, respondendo à pergunta, que lá não se sai. Lá não se sai, eles matam. Não importa se você é presidente da República, não importa quem é você, quem és tu na sociedade. Não importa teu nível social, eles matam. Quando você não queres cumprir, eles matam. Eles não têm piedade, eles matam. Matam na hora. Exato. Então, somente e Deus agora... é quem deve... Continua. Sim. Você pode continuar. Sim, é isso que estava a se referir. Somente Deus tem o poder de libertar o ser humano. E também o grande conflito é um conflito jurídico. É um conflito jurídico. Onde Jesus é o advogado da defesa e Lúcifer o advogado. A palavra Satanás também significa advogado de acusação. Satã. Advogado de acusação. O nome dele é Lúcifer, portador da luz. Ou então, estrela da manhã. Esse é o nome dele. Exato. Agora, o apelido que ele adquire é por causa das suas ações. Ele acusa, diz o Apocalipse. Ele é o acusador dos nossos irmãos. De dia e de noite ele nos acusa. Como? Ele é o advogado de acusação. Advogado de acusação é um termo jurídico mesmo. Satanás é um termo jurídico, que ele mesmo é advogado de acusação. E de acordo com 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 2, também diz que Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa, que está junto ao trono do quem? Do Pai, à direita do Pai, diz a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 3. Exato. Lá diz, Jesus é o nosso advogado de defesa. Então, o conflito é jurídico. Satanás não obriga o ser humano a obedecê-lo, mas ele usa métodos e meios para persuadir o ser humano a aceitá-lo. Assim também como outro lado. Jesus também usa meios e métodos para persuadir o ser humano a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E outra coisa, eu quero mostrar você mais um comentário de Paulo Fernandes na tela, para você ver o que ele quer dizer, se você quer dizer para ele também alguma coisa. Ele diz assim, como se ele deixou o mundo das trevas, se ele ainda vive nas trevas do cristianismo. Ele fez você uma pergunta. Se o Gabriel diz que ele já saiu do mundo das trevas, o coitado ainda está no mundo do cristianismo. O que você pode dizer para o Paulo Fernandes sobre esta pergunta? Porque ele fez uma pergunta para você. Se o Gabriel já enfatizou aqui, diante de todo mundo, que ele não pertence mais ao mundo das trevas, mas ainda o coitado está no mundo do cristianismo. E como você fala isso? Bem, com certeza. Cada um tem as suas convicções. Eu respeito a liberdade de escolha, a liberdade de pensamento dos outros. E respeito também a existência das religiões. Creio que existem mais de 10 religiões. E eu creio que dentro das religiões temos as denominações religiosas. Dentre elas, a denominação religiosa a religião com mais denominações religiosas é chamada cristianismo. Dentro do cristianismo tem mais de 30 mil denominações religiosas. Todas elas acreditando de que a sua doutrina é fundada na Bíblia. Disto eu concordo, eu respeito todas as pessoas que fazem isso. Mas eu creio na palavra de Deus, a Bíblia. E somente a Bíblia deve ser a regra máxima de toda fé e obra. Então, por que eu, com certeza, é a Bíblia? Somente a Bíblia. Mas por que eu digo que eu sou cristão? Primeiro passo. O cristianismo é um termo que foi atribuído, isso está registrado em Atos capítulo 17, versículos 11. Não. Exato. Atos capítulo 11. Onde quando os discípulos comiam como Cristo, bebiam como Cristo, todas as suas ações eram semelhantes a de Cristo, tudo que ele fazia incluía Jesus Cristo. As pessoas que acompanhavam a vida desses discípulos, quando olharam para ele e disseram, atribuíram-lhes os nomes,
vocês são cristãos. Por que cristão? Porque vocês seguem Cristo. Vocês fazem a vontade de Cristo. Toda a vossa vida não quer, mencionam Cristo. Então, Cristo é o vosso Senhor. Cristo faz parte da vossa vida e das vossas ações. Então, vocês são chamados de cristãos. Cristão é uma palavra que derivou de Cristo, daqueles que seguem a Cristo. Então, sendo seguidor de Cristo, eu sou chamado de cristão, de uma forma natural. Eu sou crente, que acredito que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz, aquele que viveu, nasceu como homem, viveu como homem, sendo Deus, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus. E ele intercede por nós, de acordo Hebreus capítulo 4, no seu versículo 14 a 16, onde diz que temos um sumo sacerdote à direita de quem? Do Pai. Aquele que, como homem, viveu e morreu, ressuscitou, mas agora intercede como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor diante do Pai. Eu creio nisso. E como eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, então faço parte do cristianismo. Eu respeito as pessoas de outras religiões, do judaísmo, islamismo, budismo, eu respeito. Porque a Bíblia, eu lembro-me, posso mencionar que quando Pedro contemplou ou foi chamado a testemunhar nas pessoas que eram gentias, ele diz, essas palavras estão registradas em Atos capítulo 10, quando Pedro viu que até os gentios também receberam o poder do Espírito Santo, ele disse, Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação e em qualquer lugar, Deus se agrada com aquela pessoa que faz a vontade dele, que faz a justiça, que usa a justiça para o bem de todos. Então, Deus não faz acepção de pessoa em qualquer nação, em qualquer religião. Deus ama e beneficia aquele que fazem a justiça, que lhe obedecem tanto de forma voluntária e de forma involuntária. Porque existem pessoas que são tementes a Deus de forma voluntária e de forma involuntária, de uma forma consciente e inconscientemente. Nós estamos a fazer a vontade de Deus, mas sem saber que essa é a vontade de Deus, mas pela lei da consciência. Porque nós seguimos a lei da consciência. O Espírito fala conosco através da lei da consciência, da lei moral, que rege em qualquer sociedade humana. Temos sempre o bem e o mal. É nesse sentido que estou a referir. Deus não faz acepção de pessoa. Ok. Meu querido, nós estamos quase no fim do programa. É uma grande bênção ter você aqui no programa Deixa a Bíblia Fala, hoje com o título Se Alguém Está em Cristo, Nova Criatura É, que nós vemos esse versículo no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um grande prazer ter você aqui no programa Deixa a Bíblia Fala, ok? E temos muita pergunta ainda que nós queríamos fazer a você. Mas as horas não permitam, meu querido. E agora eu quero fazer você um convite, se você aceita. Eu tenho mais uma plataforma que eu trabalho todos os sábados, às 3 horas de Cabo Verde, também, que o programa é Deixa a Bíblia Fala. E esta plataforma chama Hora Certa. Eu não sei se você topa, como diz o brasileiro, eu não sei se você topa um convite nessa plataforma de Hora Certa, no sábado, às 3 horas de Cabo Verde. Eu quero levar você para esta plataforma, também uma plataforma já muito conhecida a nível internacional, ok? Eu queria levar você lá, porque existe muitas perguntas ainda que ficaram para trás, que eu queria perguntar a você, mas o tempo não perdoa. Cara, eu não sei se você topa esse convite. Na verdade, eu topo. Aqui está a cair chuva, daqui a pouco a rede vai cair. Topo nessa, eu topo, sim, eu topo. Exatamente. E então, nós vamos ficar combinado, tem Deus. No sábado, às 3 horas, eu quero levar você para uma plataforma também de Lutz Medo. O mundo precisa conhecer mais de perto o trabalho que Deus fez em você. O Gabriel antes e o Gabriel depois. É por isso que eu escolhi esse versículo dentro da palavra de Deus,
No 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eles fizeram tudo de novo. Isso e você é uma prova viva. Gabriela, eu quero que você faz uma palavra, deixe uma palavra de apelo, e como esse privilégio de viver com Cristo e deixar o mundo das trevas e viver junto ao príncipe, que é o teu Criador, o meu Criador. Eu quero que você faz um resumo, porque nós estamos terminando. Com certeza. Eu gosto muito de mencionar Jó capítulo 42, nos seus versículos 5 e 6, onde Jó, depois de tanto sofrimento e de tanto criticar a Deus, perguntar a Deus a razão do seu sofrimento, no capítulo 42, versículo 5, ele dizia assim: ele sabia, antes daquele momento, antes de Deus se manifestar na vida dele, ele acreditava que Deus é. E ele sabia que era temente a Deus. Mas até aquele momento, ele aqui reclama, dizendo, capítulo 42 de Jó, versículo 5, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E ele diz, versículo 6, por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele sabia que ele conhecia Deus, mas o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento teórico, não um conhecimento prático. Ele começou a adquirir o conhecimento prático de Deus até quando Deus se manifestou a ele, e ele agora aí clama: oh, eu ouvia dizer de ti, mas agora os meus olhos te veem, e os meus ouvidos conseguem ouvir a tua voz. Agora eu creio, Senhor. Nós precisamos ter uma experiência prática com Deus todos os dias. Nós precisamos ter uma experiência do novo nascimento com Cristo. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. A vida passada já faz parte do passado. O passado é uma história. Então, quem está em Cristo deve viver como Cristo é. Não basta ter um encontro com Cristo. O encontro com Cristo não é a garantia da salvação. A garantia da salvação é permanecer com Cristo, viver com Cristo e um dia morrer com Cristo, para que um dia ressuscite também com Cristo. Permaneça com Cristo. Jesus, em São João capítulo 17, versículos 3, ele diz aí: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem é? O que ele está a se referir ali? Ele está a dizer que a vida deve ser prática. O conhecimento de Deus deve ser prático. Eu tenho que conhecer a Deus de forma prática. Eu não tenho que ser um ateu teórico ou um ateu prático. Ateu prático é aquele que diz assim: Deus existe, Deus é, mas a sua vida, as suas ações, as suas práticas denunciam de que Deus para ele não existe. E exato. Aquele que diz que Deus não existe teoricamente, ele fala, mas a sua vida também mostra que Deus não é. Então, de que lado nós estamos? Tenha um encontro pessoal com Cristo. Tenha um encontro pessoal com Cristo. A Bíblia diz assim: provai e vede. São Salmos 34, versículos 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Você nunca vai dizer que o Senhor é bom se ele não realizou obras boas na tua vida. Você será chamado mentiroso. Se eu dizer que Deus é amor e na minha vida Deus não realizou nenhuma evidência de que ele é amor, eu estaria a mentir. Eu tenho que dizer que Deus é amor porque ele mostrou evidências, evidências que provam de que Deus é amor na minha vida. Tenha um encontro com Cristo. Não diga que Deus é amor, Deus é todo poderoso, mas não realizou nada na tua vida. Esse é o encontro com Cristo. E temos muitas perguntas. Eu queria enfatizar algumas na tela, que algumas pessoas fizeram aqui, mas a hora não perdoa. Mas sim, aqui mesmo já se foi, a hora já está mesmo tarde. Exatamente, eu convido a você que no sábado eu quero levar você pela plataforma Hora Certa, e lá vou estar 2 horas. Nós vamos fazer um programa muito especial, porque tem muitas perguntas ainda para fazer você, que ainda eu não tenho resposta, e também o mundo precisa de ouvir essas respostas. É um prazer ter você aqui.
Deus continua te abençoando, Gabriel Estevam, no teu ministério como um servo de Deus Altíssimo, um homem que já foi transformado pelo poder de Jesus, agora uma nova criatura, ok? E que Deus continue te abençoando a tua família, e até próximo sábado, até o sábado que vem, fé em Deus, porque eu preciso de você no programa Hora Certa, Deixa a Bíblia Falar. Que Deus continue abençoando você, e também um grande obrigado o pessoal da Ilha Brava, a Sintantona, a Europa, os Estados Unidos, a Ásia Maior que China, e o continental Brasil também. Que Deus possa abençoar a cada pessoa que estava aqui, ouvindo os testemunhos, ouvindo a palavra, abrindo a palavra de Deus, porque eu ouvi até alguns comentários que dizem que o inferno já não estou com a pessoa mais, porque agora todo demônio chegou aqui e foi entronizado nesse live, porque todo mundo pensava que o ser demônio está falando. Mas eu acredito que você é um ser de Deus, que você foi transformado pelo poder transformador de Cristo. Que Deus continue abençoando você. Amém. Paz do Senhor contigo e a tua família até o próximo sábado, se Deus quiser, meu querido. É uma bênção. Amém. É uma bênção ter você aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe também. Abençoe. Exatamente. E Deus continue abençoando você. Até a próxima, até sábado, ok? Tá bem. Ok, pessoal. Foi um grande prazer. Estava hoje nessa plataforma com esse debate de um grande ex-satanista, um homem que foi consagrado a diabo desde dentro de seus pais, para a cultura, e um homem que foi trasladado para o poder de diabo para vários países sem pagar passagem, um homem que viveu 18 anos na Malta, falou-se mal para pessoas, mas um dia teve encontro com Jesus e sua vida muda e ele deixa aquela vida lá. Então, tem milhares de perguntas que podia fazer para ele, umas horas, mas esse áudio ali, 3 horas de tarde, de Cabo Verde, estou convidado que não está na hora certa, medo, deixa a Bíblia fala, onde que não tem para Gabriel, que não tem guiado. Então, mas isso aqui está falando aqui é a invenção de Deus e Jesus que foi criado pela Igreja Católica. Nunca estarei para falar sobre religião, mas não estarei para falar apenas sobre que é Bíblia Sagrada e nada mais, até que nosso tipo de programa é Deixa a Bíblia Falar. Portanto, nunca tem tempo para falar de religião, nem de Igreja Adventista, nem de Nazareno, de Afibahai, nem de Amor, nem nada. Nós não devemos falar apenas de Bíblia e a boca com um coração compungido, um coração humilde. Se o Cristo estuda junto com nós, não nunca também põe confundir a cabeça de ninguém, nós nunca, nenhum teólogo, nunca nenhum historiadores, nunca nenhum cientista da palavra, mas apenas nós estudadores de palavra. A mim é apenas um estudador da palavra, se nada mais, meu grande pecado. Então, o seguinte, para nós é um grande prazer estar ali, da despedinhoso, um grande abraço de Tony Martins. Sábado, que nos deixe de castar na plataforma de Lutz, 3 horas de tarde, deixa a Bíblia para a hora certa, porque ainda tem várias perguntas para fazer em mano, quem fica com ele na cabeça, onde que vai aprender e está tudo. Então, é um grande prazer, nós continuamos na graça de Deus, até próximo. Fui, povo, fui. É um grande prazer, ok? Então, deixem-te imenso prazer estar com nós. Até próximo, se Deus quiser.